Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o XPIN11 e a vacância e inadimplência que estão pressionando o resultado do fundo. Esse aqui é o último relatório publicado pelo fundo, de setembro de 2023. E aí a gente vai ler rapidamente a parte de comentários do gestor, né? Eu peguei só a parte mais importante, mas esse setor, essa área, é onde o gestor faz a comunicação com o cotista, então é importante que todo mundo dê uma lida, né? No mês de setembro, a inadimplência correspondeu a 18% da receita de locação média do fundo. Então, a inadimplência está em torno de 18%. Os valores inadimplidos deste mês, somados ao do mês anterior, né, aqui, somados à inadimplência do mês de competência de agosto, ou seja, agosto-setembro, agosto ainda não foi equacionado, tá? Então, estão acumulando aí 10,9% da receita de locação média do fundo. Então, já está impactando o resultado do fundo. E aí a gestão abre o jogo aqui, né? Caso eles não sejam equalizados, o fundo poderá sofrer impactos ao nível de distribuição de rendimento nos próximos meses. Então, se não for equalizada essa questão de inadimplência, isso vai pressionar o resultado do fundo. Então, a gente vê aqui informações gerais aqui do fundo. O fundo é de 2018, né? Então, é um pouco antes da pandemia, 2018, 2019 foi o último ano, 2020 já tivemos a pandemia, né? Tem um patrimônio líquido aqui de 734 milhões, então não é um fundo muito grande ainda, comparado com outros fundos, né, de logística e outros fundos, inclusive da XP. A taxa de administração de 0,75 a 0,60, a variar pelo tamanho do fundo, eles acabam diminuindo, né, a taxa de administração, em regra de cascata. Então, quanto maior o fundo for ficando, menor a taxa vai ficando até esse mínimo aí de 0,60. E aqui a gente tem demonstrativo de resultados, na distribuição de rendimentos e demonstrativo de resultados do fundo. Aqui é o primeiro dado importante, qual que é a receita que o fundo teve, né? Nos últimos 12 meses, é bom a gente olhar anualizado, porque tem, mês após mês, você pode ter algumas alterações na questão de receita, sazonalidades. Então a gente tem aqui 72 milhões de reais de receita, e as despesas, né? Então a gente tem 17 milhões de despesa, quase 18 milhões. Então 25%, né? Se você pegar 18 milhões, vai dar perto de 25% aí da receita do fundo, né? Então, despesa imobiliária e operacional ficam com a metade, né, com 8, e a despesa financeira fica com outros 8. A gente vê que o que é essa despesa financeira? Essa despesa financeira, né, é uma alavancagem que o fundo tem, uma dívida, né, que o fundo fez para comprar imóveis. Então, ela custa aqui mais ou menos a metade, né, das despesas, e as despesas ficam em torno aí de 25% da receita do fundo. Então, o resultado base aqui de 53 milhões e 800, o fundo distribuiu 55, né? Pouca coisa a mais, né? Tinha uma reservazinha, conseguiu distribuir esse resultado. Por isso que a reserva, ó, saldo de distribuição por cota, ainda tem 17 centavos. Então, esse saldo que tinha aqui, como está diminuindo, por isso que o fundo falou, se ele não conseguir equalizar, ele vai ter que acabar distribuindo um menor resultado. Então, aqui tem o resultado financeiro do fundo, e aí a gente vê aqui, né, que a despesa aqui é 17, 18 e 25, né, eu marquei aqui 17, 18 e 25, para vocês darem uma olhadinha, e a gente veio, né, com o resultado aqui também em queda, né, então essa parte aqui que tem essa linha cinza com triângulo é o resultado do fundo, então ele veio, né, tá quedando, tem a quedazinha dele aqui, né, então a gestão já está informando isso. Então, e aqui a gente tem a evolução do valor da cota e do volume médio de negociação. A gente vê o valor patrimonial dele aqui mais ou menos em linha, né? E o valor do mercado caindo. Se a gente olhar, isso aqui já tem um tempinho, já tem uns dias esse relatório, e eles fazem com base em dados passados. Se eu for pegar os dados de hoje, né, o preço da cota está em 80, aqui estaria em 86, ou seja, a cota caiu mais. E o patrimônio do fundo, né, ele está em 104, né, 104,25. Aqui está em 102. Então, a gente tem um aumento aqui do patrimônio, teve um aumento aqui do patrimônio, e uma diminuição do valor do preço da cota no mercado secundário. Então, aumentou esse desconto, né, do preço com relação ao valor patrimonial do fundo. Aqui, os últimos 12 meses, o patrimônio líquido do fundo, 742 milhões. O retorno total bruto, aí ele fala aqui do retorno total bruto do fundo, nos últimos 12 meses foi de 13,14 e o IFIX de 7,63. Então, ao olhar só os últimos 12 meses, o fundo ele teve, né, um retorno acima do IFIX.
quando você pega aqui, por exemplo, aqui no gráfico, né? Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico. Você pega aqui o gráfico de um ano, ó, em março aqui. Em março ele estava com a cotação mais baixa, né? Então estava em 68, chegou aqui a subir para 83, 84. Então essa escalada que ele deu esse ano aqui, né? Ele estava com desconto muito maior, né? Essa subida que ele deu aqui acabou por valorizar bastante, né, a cota do fundo, né, ter esse aumento aí, que acabou compensando, né, ficou com a valorização maior, né, do que do IFIX nessa janela de tempo, que é de um ano. Se a gente pega a janela de 3 anos, por exemplo, a história já muda, já é outra. Né? Eles têm uma tabela aqui, essa aqui, exatamente aqui, ó, o gráfico abaixo, compara a série histórica com o lado do índice do IFIX com relação ao valor da cota e rendimentos do fundo. E aí aqui está desde 2018, tá vendo? Então aqui, ó, ele estava junto, né? Aí veio a pandemia, né? A pandemia aqui, depois de 2020, aí teve essa queda. Todo mundo caiu, só que o XPIN ele caiu mais do que todo mundo, tá vendo? Essa linha escura aqui é o XPIN, ele caiu mais do que todo mundo. Depois não conseguiu mais se recuperar, ó, tá vendo? Foi só caindo. O IFIX não, ficou meio de lado, tem muito papel aqui, tem muito logístico com contrato atípico, né? De longo prazo, rendimentos mais ou menos garantidos. E essa aqui é a cota do fundo com os rendimentos. Então ele ficou aí abaixo do IFIX. Né? Então nos 3 últimos anos perdeu para o IFIX. A gente tem o portfólio, né, o portfólio aqui em imóveis, 96,6%. Tipologia dos contratos, ó, contrato típico, 85%. Então, isso aqui tem um lado bom e tem um lado ruim. O que é o contrato típico? É aquele contrato que você não tem um longo prazo. Então, a pessoa ela pode entrar e sair quando ela quiser. O bom é que você sabe que o preço dos aluguéis está referente ao valor de mercado. No contrato atípico, você pode ter o contrato ele prevê uma reavaliação pela inflação e daqui a 10 anos, de repente, o valor desse aluguel está muito maior do que o preço de mercado, ou muito menor. Né? Quando você tem um contrato típico, você sabe que aquele valor ali é o valor praticado pelo mercado, você vê a dificuldade que está passando ali pelo fundo. Então, o fundo está com uma vacância grande, uma inadimplência grande. Por quê? Porque a gente está passando por um momento de crise muito grande. Quando você for olhar, o logística é muito diferente do industrial. Logística, você tem maioria de contratos ali atípicos, são grandes empresas que alugam o espaço todo. E a indústria, de uma forma geral, ela sofre muito em período de crise. A gente vai dar uma olhadinha nos outros contratos, né, nas tabelas ali, no quais são os locatários, né, como é que é essa questão do fundo, vocês vão entender, né, o porquê que ele está sofrendo mais do que fundos de logística. Contrato dele típico, né, então contrato típico, e maioria reajustada aqui para o IPCA. A correção dos contratos aqui, ó, 64% IPCA. Vencimentos contratos, né, dos que tem vencimento aqui, ó, 91% depois de 2025. Então, por agora, 2023, 2024, não tem mais nada pressionando em termos de vencimento de contrato. Só que como a maioria é atípico, né, isso aí acaba não influenciando tanto. E aqui, a evolução da vacância. Então, a vacância física dos últimos 12 meses até caiu um pouco, de 15,9 para 11,1, né, mas ainda pressiona, uma vacância ainda elevada. E aí a gente vê os ativos imobiliários, né? Aqui, ó, os ativos imobiliários móveis performados, aqui tem o Barão de Mauá, né? Em Atibaia, São Paulo, CEA, em Atibaia também, o Gaia, né? Então você vê que são ativos, não são aqueles grandes galpões alugados por uma empresa só, são módulos, né? Então aqui, ó, aqui tem um módulo aqui, tá vendo? Então, os módulos, você vê, então as edificações são um pouco diferentes, são módulos aqui. Aqui, né? Mesma coisa. Aí você tem vários tipos, né, de contratos, e você vai ter, são 105, lá no início a gente vê que são 105 tipos de contratos diferentes aqui. Ó. Detalhamento dos contratos de locação. Aí olha o setor aqui de atuação do locatário, tá? Para vocês prestarem atenção. Vocês têm que entender, nessa época de crise, uma das coisas que mais sofre é o varejo. Você vai pegar uma empresa na Bolsa de Valores, as empresas de varejo estão em queda livre, né? Casa Bahia, Magazine Luiza, essas empresas que são de varejo, elas estão em queda. Por quê? Porque o custo de capital fica muito alto e a margem, né, de quem mexe com comércio é baixa. E aí tem aqui, ó, farmacêutica, automotivo, né? No automotivo tem fábrica dando até férias coletivas, ó, alimentos. Então isso aqui é varejo. E o varejo está passando por dificuldade. E o fundo, né, loca espaço para quem está aqui mexendo com o varejo. Ó. Tem uns que são logísticos, embalagens aqui. Ó. Embalagens é negociação, negócio, né? Comércio varejista, logístico, perfumaria, né? Aqui, ó, alimentos, peças plásticas. Então, ele tem aqui ó, 309 mil metros quadrados, né? E olha só o tanto de contrato que tem em cada um desses ativos. Então, a gente viu lá, o Barão de Mauá, né? O Barão de Mauá. Aí tem ó, um monte de contrato aqui. Tem vários contratozinhos aqui no Barão de Mauá. O CEA, tem vários contratos aqui, Natural One, SBF, a Kassab. Então, tem cada um desses ativos aqui ó, tem vários módulos que são alugados para várias empresas, né?
muitas delas, comércio, atacadista, automotivo, tecnologia, né, são áreas que são sensíveis aí à economia do país. Então tá aqui, ó, a quantidade de módulos que o fundo tem, ó, 105. Então são 105 módulos, são 105 aluguéis diferentes, digamos assim. A área bruta alocável 310 mil, são em 7 condomínios diferentes. Aí tem aqui inadimplência, 18%. Por que tem inadimplência? Porque a gente está num momento de crise, né? A gente está se recuperando, tentando se recuperar ainda, os Estados Unidos subindo taxa de juros, a gente ainda baixando a nossa taxa de juros aqui, mas não vai poder mais baixar o tanto que a gente queria, porque os Estados Unidos subiu. Então a gente tem um momento de economia aqui bem complexo, que acaba influenciando, né, no resultado do fundo. A vacância física e financeira 11. Então você tem uma vacância e uma inadimplência acumulada. Então o resultado do fundo acaba sofrendo bastante aqui. Ó. Tem 18 aqui de inadimplência, mais 11 aqui de vacância. Né? E aí, quais são as negociações que estão dando andamento? O que eles estão fazendo para melhorar? O que eles estão correndo atrás? Né? Eles estão sempre correndo atrás de renegociação de áreas, principalmente essa área vaga. Então, ó, 24% da área de vacância, né, essa área aqui, ó, estão com média a alta possibilidade aqui de conversão, né, dos contratos, fazer contratos, e uma parte aqui, 0 metros quadrados aqui em fase de assinatura de contrato. Então, ou seja, não tem nada em fase de assinatura de contrato, nada em fase de alta possibilidade, mas tem 8 mil metros quadrados aqui em média possibilidade. Né? Ou seja, a gente vai continuar indo com a vacância durante um tempo. Obrigações do fundo, 160 milhões. Então, a gente viu que a gente tem o valor do fundo 700 e poucos milhões, né? 740, né? Alguma coisa em torno disso. A gente tem 740 milhões, 160 aí de alavancagem. Essa alavancagem aqui, custo de IPCA mais 6,5 e IPCA mais 7. E essa vacância aqui, o fundo ele vai ter que carregar ela durante um tempo, porque outros fundos, eles podem fazer simplesmente, quando está perto do valor patrimonial, né, eles simplesmente fazem uma emissão de cotas e quita, né, essa alavancagem aqui. O problema é que o valor patrimonial dele está muito abaixo, né, do valor da cota. O valor do mercado está 80 e o valor patrimonial da cota está 104. Então, para chegar está bem difícil. Então, essa é uma dificuldade que o fundo tem de fazer, né, uma nova emissão para quitar essa dívida. Então, ele vai ter que carregar essa dívida aí e essa dívida também vai impactar o resultado. Então, ele também está nesse mar aí. Teve um vídeo que eu falei da tempestade perfeita. Né? Então, a pandemia pegou muita gente de jeito, pegou as indústrias de jeito. A indústria no Brasil ela já tem muita dificuldade. Né? A gente não é um país, né, muito forte nessa parte de indústrias. Nosso custo de capital é alto, a taxa de juros é alta, o custo de capital é alto, as margens são baixas, tem competição. A gente tem competição de outros países, né, que industrializam produtos e a gente importa, e mesmo importando ainda sai mais barato que os produtos daqui. Então existe uma dificuldade, né, nessa questão industrial do Brasil que a gente sempre teve. Né, a gente sempre teve grandes dificuldades aí, né, nessa área por conta, né, das características que a gente tem no nosso país. Tá bom? É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, né? Tudo isso aí ajuda a divulgação do canal. Temos também nossos fatos relevantes, nossos relatórios de fundos imobiliários, de FIP, de FINFRA, os links todos ficam aqui embaixo. E até o nosso próximo vídeo.